Está no ar o programa Estúdio Livre, né? E hoje nós vamos debater essa intervenção no Rio de Janeiro, bem como os seus impactos, né, em outros estados, os seus impactos nessa violência do nosso dia a dia e discutir outras medidas de segurança e as causas dessa violência de hoje. Né? O presidente Michel Temer tomou aí às pressas essa medida, uma decisão que por alguns foi vista como política, por outros foi vista como necessária e outros acharam desnecessária e ainda há quem ache ineficaz, né? E ao declarar a intervenção da segurança no Rio de Janeiro, após um carnaval caótico, bastante divulgado pela mídia, com saques, tiroteios, arrastões, né? Colocou Raul Jungmann aí na defesa, colocou na pasta da segurança, mais um ministério criado. O governo federal traça mais uma estratégia para tentar debelar o crime. Desde os anos 90, todos os presidentes, inclusive Temer, há um ano atrás, lançaram planos de segurança. Mas o padrão das tentativas anteriores foi delegada a execução do Ministério da Justiça. Agora tem uma pasta específica para isso, né? Nós temos algo em torno, por exemplo, 2016, 61 mil pessoas assassinadas. O Brasil é recordista mundial em homicídios. O que está por trás dessas estatísticas e como mudar essa realidade? Nós convidamos para o programa de hoje o Dr. Márcio Oliveira, titular da Vara da Família Eleitoral aqui em Santo Antônio de Jesus e atua na Vara Crime na cidade de Conceição do Almeida. Dr. Edilson Magalhães, coordenador da 4ª Corpim, né? Já está chegando. Por aqui o Dr. Eldo Lago, advogado, atua na área criminal. Seu sócio, né, Luiz Almiro, está aqui conosco também. O Major Sávio, né, subcomandante do 14º Batalhão, vai participar conosco, e o defensor público, Dr. Murilo Barreto. Murilo Bahia. Bom, começar aqui com Dr. Márcio, a sua saudação, também aqui aos demais convidados, já querendo ouvir a opinião de vocês sobre a intervenção em si. Uma situação se concorda ou não, se foi uma boa ideia ou não, e se ela é eficaz ou não, se ela vai trazer resultado ou não. Claro que só o tempo que vai dizer, mas acho que com pouco tempo já dá para talvez fazer uma leitura de alguns números apresentados. Doutor Márcio, boa noite, já, né? É um prazer ter o senhor aqui no nosso estúdio mais uma vez. Boa tarde à bancada, boa tarde aos ouvintes da Andaiá. Primeiro destacar da legalidade. A intervenção federal está na Constituição Federal, nos artigos 34 a 36, e lá você tem os requisitos para essa intervenção. O que acontece hoje no Rio de Janeiro é algo excepcional. Você pode falar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é violento, mas aí não seria o caso de intervenção federal, porque nós temos estados do Nordeste aqui, como o Rio Grande do Norte, como o Ceará, como a própria Bahia, né, que também temos números assustadores da violência. Poderíamos falar também que no Rio há facções criminosas, mas aqui na Bahia e no Nordeste também nós temos facções criminosas. Então qual que seria o motivo dessa intervenção federal na Bahia? No Rio de Janeiro. Quando se deu essa intervenção, e agora no mês de fevereiro, o governador, o Pezão, né? O governador Pezão, vem até a mídia e diz o seguinte: olha, eu estou entregando o balaio, não tenho mais condições de gerir a segurança pública, o comando se perdeu, e a incredulidade da população para com o governador do estado. Olha, se nós chegamos a essa altura do campeonato, um governador do estado vir até a mídia e dizer o seguinte: olha, eu não consigo mais gerar a segurança pública do meu estado. E a Constituição Federal prevê a intervenção nesses casos para garantia da ordem pública. Então, se a União pode intervir no estado e o governador do estado diz que não tem mais condições de gerir a segurança, é claro que a intervenção é boa, é salutar. Agora, as consequências, como ela vai ser feita, nós podemos até discutir aqui durante o programa, no decorrer do programa, aí nós vamos saber se vai ser boa ou não. Sei. Então, nesse primeiro momento, ouvindo aí o pessoal, a necessidade foi de fato necessário, é necessário. Daqui a pouco a gente volta também já com a segunda rodada, com a leitura de vocês sobre o que, né, muita gente ontem eu vi uma manchete na UOL dizendo que em determinado local que os soldados estavam, quando eles saíram teve um tiroteio. Então, o que é que pode ficar
depois, o que pode acontecer, o que pode vir depois dessa intervenção, que ela não é permanente, ela é temporária, né? Mas já saudando aqui Dr. Eldo Lago, a sua opinião, a saída, essa intervenção, ela veio na hora certa, ela demorou de vir, ou o senhor acha que ela é desnecessária? Boa tarde, Léo Valente, boa tarde aos colegas que estão aqui se presente nessa sentada, aos ouvintes também. Como brilhantemente o Dr. Márcio aqui abordou, Léo, a violência hoje está generalizada em todos os estados, em todas as regiões. Se realmente for necessário ou não, teria que se fazer um estudo em loco para ver a real necessidade. Mas a partir do momento que um governador chega a uma rede pública e anuncia que ele não tem condições alguma de controlar a segurança pública do estado a qual ele governa, o mínimo que a instituição federal teria que fazer é realmente a intervenção. Eu analiso da seguinte forma, que não vai ser tão eficaz, porque eu já tive alguns debates aqui, até relacionado às nossas regiões. A Polícia Civil é a polícia investigativa, então é a polícia onde sabe onde está a marginalidade, onde estão os focos de marginais, coisa que vai vir um pessoal de fora e não vai saber a real efetividade da criminalidade, então vai acabar atacando no geral, e isso pode trazer repercussões negativas e também fatores negativos, como algumas mortes de inocentes relacionadas à intervenção. É uma intervenção que de certa forma vai ser longa, que tem prazo até 31 de dezembro de 2018, então é muito cedo para se falar da eficácia que vai trazer, como também é muito arriscado tudo que pode acontecer. Pode ser a solução, como também pode trazer grandes problemas. Bom, Major Sávio, né, o senhor com a experiência aí de ruas, né? A avaliação que o senhor faz e se o senhor acredita, o pessoal está com aquela ideia que se der certo, que aí essa ideia pode se estender por outros estados, né? Ou já se fala até antes de concluir essa do Rio, mas de se colocar também em outros estados. Foi a saída mesmo? Tinha algo que poderia ser feito até chegar a essa intervenção? Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Léo Valente, integrantes da mesa. É sempre um prazer a gente poder estar participando dessa interação e, sobretudo, trazer assuntos palpitantes à comunidade, como a realidade da segurança pública, não só a nível nacional, como local. A gente vê com preocupação, não é? É uma situação delicada, mas eu pontuo também que estudos foram feitos, a necessidade social ela havia, não é? O caos que se instalou, sobretudo no Rio de Janeiro, já era visto por todos nós, não é? E como é sabido, em vários pontos, não só como acontece no Rio de Janeiro, em vários pontos do país, a gente tem realidades parecidas, talvez não tão na proporção que se apresenta o Rio de Janeiro. É uma saída, não é? Para a gente verificar ou até ter resultados disso daí, ou verificar se seria o ponto correto ou não seria o ponto correto, se teríamos outras opções, eu entendo que nesse primeiro momento, a gente deve dar o voto de credibilidade. O que eu tenho certeza e convicção é que para o nosso exército brasileiro o desafio não é fácil. Eles não foram preparados necessariamente para isso. Eu acho que ao longo do tempo, Léo, eu já observo que, sobretudo nas várias intervenções ou movimentações que o Exército Brasileiro já fez também no Rio de Janeiro, que em vários momentos a gente teve a ocupação do Exército em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. Por vários momentos. Em períodos menores. Isso mesmo. Em tempo curto, né? Há quem diga que os próprios decretos aí já sinalizavam para uma iminente intervenção. Não é? O que foi, se não nos últimos 2 anos, uma sequência de GLOs, a gente presenciar a intervenção volta e meia não só da
Força Nacional, como principalmente do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro ocupava realmente. Agora, o que a gente tem que perceber é o seguinte: nenhuma ação de força pode ser a solução para local nenhum. Se tudo que está se pensando, planejando para o Rio de Janeiro não vier embasada com todas as necessidades sociais que aquele local, ao longo dos anos, não é? Tem se mostrado frágil, eu me reporto principalmente a atuação social e mais ainda do Estado. Bom, Major, e aí trazer aqui para os demais, vou saudar o senhor doutor Luiz Almiro também, e já trazendo essa discussão, a gente sempre, né, ouve, a gente, lógico, e acho extremamente necessário. A gente sabe que o resultado de tudo que está aí hoje é exatamente falta deste olhar social, desse investimento na educação, né? E aí na discussão política eu ouvi um senador do PT até dizendo que olha, esta não é a solução. Agora, a solução necessária ali para a questão, por exemplo, quando se fala nesta solução, que é a que deve ter, o resultado dela vem lá para daqui a, não sei, 4, 5, 10, 15 anos, né? 15 anos. O que seria então a solução para agora, para um imediato, para uma violência que não deixa o pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, sair para comprar um pão sem o risco de ser assaltado? E por outro lado tem esse questionamento, né? O pessoal fala muito, olha, aquele ditado popular, né? A polícia prende, a justiça solta. Então o problema estaria também nas nossas leis. Será que ela, não sei, embora tantas mudanças, já foi mudada várias vezes, já se endureceu várias vezes, a gente não viu isso impactar tão forte, né? Trazer um resultado. Será que o senhor concorda que a nossa lei ela é branda quando se trata de crimes? Eu queria esclarecer você, a situação do Rio de Janeiro é que existe 2 estados no Rio de Janeiro, existe 2 governantes. Existe o governador legal, eleito, com 4 milhões de votos, o Pezão, e existe o governo paralelo. Não sei se os senhores têm ciência, hoje no Rio de Janeiro, nas comunidades, 38% da luz que é servida nessas comunidades não é paga pelo consumidor. O GatoNet, que todos nós sabemos aí, até em virtude de filmes... O Sky Gato, né? O Sky Gato, o GatoNet, que eles falam... até o botijão de gás, eles têm um controle, né, de quem vende. E hoje no Rio de Janeiro a gente está muito preocupado, fica muito preocupado que o tráfico de droga que assola. Não. Hoje o problema do Rio de Janeiro não é o tráfico de droga, é o assalto aos caminhões de mercadoria. Hoje é os assaltos e os arrombamentos, é assalto aos caixas. É isso que está sustentando hoje a humanidade do Rio, não é o tráfico de drogas. E muita gente fica pensando, poxa, é só acabar com o traficante, chega lá, a gente elimina, entre aspas, prende, é claro, né? Na prende nossa pauta aqui esse olhar sobre o tráfico, né? E aí, essa questão desde o meu tempo... Sem contar, doutor, desculpe interromper, que está sendo ao longo dos anos formado uma nova cultura de atuação, não é? Então, quer dizer, a gente está percebendo que vários desses posicionamentos que o senhor está pontuando está se tornando, a comunidade de maneira geral está absorvendo como correta. Isso. Não é? Isso. Como correto. Como quando se vai agir contra um determinado traficante ou algum determinado... só fazer uma colocação, porque ficou em aberto, até para o ouvinte, Léo, ele falar o seguinte, que infelizmente a nossa cultura ainda é essa, de achar que problemas que têm se mostrado crônicos ao longo dos anos, não é? E a gente achar que com um simples estalar de dedos a gente vai resolver esses problemas. Infelizmente, um problema... Não, se eu fizer isso, se o super-homem descer, ele resolve tudo. O imediatismo. A gente vai ter uma nova cultura, uma nova atuação, e aí vamos começar tudo do zero. Então, doutor, não é tão simples assim. Desculpa interromper, viu, doutor? Mas a preocupação talvez tenha que ser assim, conjunta. Eu digo, há uma ansiedade, um anseio aí por parte da sociedade em relação a esta insegurança, uma solução de fato para agora. Talvez foi o que se tentou aí com essa intervenção. Agora, é claro que nunca se deve deixar de lado, né? É o que eu falei aqui, não invalida a ideia de que nós sabemos que o que está acontecendo hoje é resultado da falta de um investimento na educação, no social, muito tempo. Não sei se esse investimento hoje se mudou de maneira correta, porque quando a gente olha para o que está acontecendo agora e a gente olha para frente, acho curioso, o pessoal tem debatido pouco, a evasão escolar tem aumentado muito. O que está acontecendo? Por que tem essa evasão? Por que o pessoal está se distanciando mais da escola? O número de matrículas tem caído.
Não sei, será que tem população parou de crescer a tal ponto que nós estamos fechando escolas e o governo diz que é porque falta de gente para se matricular e está relocando para outro local? Acho que talvez realmente a necessidade aí de se pensar um pouco mais nisso aí, né? Porque esse jovem está afastado hoje. Na verdade, Léo, é que tem se mudado os costumes, né? Hoje temos a visão que a polícia está para nos proteger. Já em algumas comunidades do Rio de Janeiro, eles entendem que o tráfico ali assolado, a criminalidade que está trazendo proteção para aquela comunidade, através de um botijão, através de um gato net, através de um Sky Gato. Então, a partir do momento que a polícia interfere nisso, eles têm-se a visão de que a polícia é opressora e de que a marginalidade que traz paz à comunidade. Então, a gente tem sofrido uma grande inversão de valores nesses quesitos. Então, é uma falha imensa na aplicação dos programas sociais, como o Major Sábio falou muito bem aqui. Teria que ter feito um reestudo em toda essa questão social. Hoje, o jovem prefere participar do crime do que ir para a escola. Até porque não tem um subsídio do Estado em relação a isso. Então, possa ser que essa intervenção vai resolver naquele momento, que não vai resolver 100%, até porque naquele momento que estiver tendo a intervenção, a criminalidade se afasta da comunidade, procura outros locais para se alocar, depois que acabar a intervenção, retorna tudo novamente a querendo até tomar o tempo perdido. Exatamente. Como é que a situação está chegando a tal ponto? Meus sobrinhos estavam no Rio de Janeiro até 2-3 meses atrás, aí estava comentando lá a respeito de um fato assim, curioso. Na entrada lá do Morro da Mangueira, não sei se alguém aqui já foi ao Rio de Janeiro lá, era uma entrada que, com as chuvas, o pessoal jogava lixo no chão e deixava lixo num canto, e aí vinha chuva, como veio agora no início do ano, e lotava as bocas de lobo e trazia lá mal à comunidade, que não dava para você sair da comunidade. E todos os dias o Estado legal, o nosso Estado que nós conhecemos, colocavam faixa, ia lá com as pessoas, vocês não podem jogar lixo não, mas vocês não podem, vai causar enchente, e nada de resolver. Foi o dono do morro, escreveu uma faixa: lixo no chão, tiro na mão. Pronto. A partir desse momento, dessa faixa colocada, uma bala, um pacote de bala, um papel de bala não foi achado mais no chão. Não sei se vocês sabem também, há 3 meses atrás, com a dengue, com a febre amarela no Rio, o morro, vendo que a vacina não ia chegar até a favela, pegaram um caminhão de vacinas, sequestraram o motorista, pegaram o motorista e levaram o caminhão com a vacina de febre amarela pro morro. E lá no morro ainda, foram lá embaixo e sequestraram mais 3 enfermeiras do posto de saúde, subiu pra favela e anunciou pra favela toda: podem subir aqui pra cima que nós estamos dando febre amarela, vacina de febre amarela. Já que o governo não dá, já que o governo, a Secretaria de Saúde não dá, nós aqui do morro estamos dando a vacina da febre amarela. E aí viram heróis, né? E aí? Quem vê, o menino vê aquilo ali já fica... Com esse arrombamento, eles estão arrombando essas mercadorias na rua e vendem na favela, nas comunidades, por 1/3 do preço, por 1/4 do preço. Então você tem lá, o que nós falamos, sistema de comunicação, os gatos, tem uma luz que não paga, a água não paga, alimento internet, é subsidiado, televisão, internet, e ainda temos proteção. Eu preciso de outro estado para quê? Aquilo ali já satisfaz a comunidade. E melhor fazendo manifestação contra, né, algumas ações, né? Mais impostos. Pra quê? Não preciso disso, pois não. Pois é. Doutor Luiz Almiro, né? Sua saudação aqui também. Seja bem-vindo aqui ao nosso debate aqui. Eu vou trazer daqui a pouquinho, né, coincidentemente, a revista Exame publicou essa semana, não sei se vocês viram, que eles consideraram 7 medidas que, segundo eles, são eficazes aí para diminuir algumas aparentemente fáceis, práticas no papel, outras, né, até bem contundentes mesmo. Eu gostaria de trazer algumas delas aqui para vocês comentarem, né? Mas, doutor, sua saudação, fica à vontade, né? Diante desse, eu já vou trazer um outro assunto aqui, já que o doutor Márcio falou também sobre essa questão do tráfico. E o Major Sávio pode confirmar, se eu não me engano, Major, acho que é 90%, 87% dos crimes estariam relacionados à questão do tráfico de drogas, é isso? Foi divulgado há pouco tempo pela Secretaria de Segurança Pública. É um tema para um outro debate, mas eu gostaria de fazer uma rodada ouvindo a opinião de vocês, né? O próprio secretário Maurício Barbosa, doutor Edilson Magalhães chegando aqui conosco para participar. Senta aqui, doutor Edilson. O secretário disse que boa parte desses crimes, ou que se legalizando, descriminalizando as drogas, na verdade,
os traficantes estariam quebrados. A versão online. Tá na versão online. Acho que o senhor tá com aquele aplicativo, né, do Muride e tal. Eu vou lhe passar aqui para o senhor acompanhar. Tá aqui, ó. Tá antenado. Mas eu vou lhe passar a matéria. Mas não é acho que é a versão online. Essa aí o senhor tá com a versão impressa. A versão online chega antes. Tô na era da internet, brincadeira. Mas vamos lá. O senhor tá aproveitando bem aí esse aplicativo, então. Essa questão das drogas seria, não sei, o que é a leitura de vocês em relação a... Porque tem outro viés, talvez, eu particularmente acredito que realmente a briga do tráfico iria acabar, agora tem outras situações, né? Fique à vontade, doutor, fique à vontade, o senhor já foi provocado aqui, e esse tema já começa com o senhor e a sua opinião. A questão das drogas, se descriminalizar, o efeito reduziria, teria um impacto forte sobre essa questão da violência? Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação estar aqui presente com pessoas que acreditam que seja muito importante, prestam um papel muito importante na cidade de São Antônio de Jesus. Queria agradecer a oportunidade aqui a Léo Valente, é a minha primeira vez aqui falando na rádio. O que acontece, Léo? Na minha humilde opinião... Doutor Eldo praticamente tem um programa aqui dia de sábado, nunca ele trouxe? Nunca. Tá vendo aí? Mas a sociedade é nova. Porque a nossa sociedade, né? É recente. É recente, né? Então pronto. Léo, eu acredito que a legalização das drogas em si não daria o fim na questão da violência, entendeu? Eu acho que teria sim uma redução na criminalidade, haja vista que vai ser, né, vendido em vários pontos e não vai ter essa guerra do tráfico, mas em relação a toda essa situação, em relação à violência que a gente está tratando, eu acho que bem mais importante do que essa intervenção militar na parte da violência é a intervenção também no sentido de intervenção no meio político também, né? Porque, sem sombra de dúvidas, esse momento que nós vivemos, momento político, diante de todas essas explosões de acontecimento aí, traz uma sensação, e diga assim, sensação geral, assim, de que o Brasil está de cabeça pro ar. Então, assim, antes de até uma regularização na situação aí da intervenção militar, é viável fazer uma revisão de uma intervenção também na política, né? Porque... De onde vem o maior exemplo aí. Exatamente, né? São eleitos pelo povo e, em contrapartida, não estão dando exemplo. Aí o que acontece? É a pessoa que não teve instrução nenhuma. Outro dia eu vi o ministro... deu branco aqui, o careca, recém-empossado aí, foi ministro da Justiça e Temer, ministro Supremo, Alexandre Moraes, dizendo que uma novela da Globo, né, que novela tem aquela história, se você assistiu meio, você vai ver, aí tinha criminosos com ouro, com isso, que aquilo passava a ideia, ele criticando a Glória Pérez, né, de que o crime compensa, né, agora quem mais dá a ideia de que o crime compensa são eles, lá pedindo vistas de processo de situação, votação para tirar foro privilegiado, aquela coisa toda, né? Infelizmente eles dão esse maior exemplo mesmo de que pelo menos o crime pior, que é responsável também por esse crime que a gente está debatendo aqui, que é o de colarinho branco, que é o que desvia dinheiro da educação, da saúde e tudo. E que acaba muitas vezes, Léo, ficando sem solução, e aí traz aquela imagem para a sociedade que o crime, já que eles que têm o poder na mão não estão dando solução, ninguém vai dar. Então fica aquela situação no vácuo e a sociedade sem perspectiva de melhora, né? De melhora, pois é. Doutor Edilson, deixa eu saudar o senhor aqui rapidamente, porque teve um tema que todo mundo já comentou, vou pedir a sua opinião. A intervenção, o senhor acredita na eficácia dela, foi necessária? E outra coisa também, que outro tema que eu já estou trazendo para o pessoal, é essa questão, será que se descriminalizar essa questão das drogas, por exemplo, acabaria de fato com essa guerra do tráfico que é responsável por grande parte das mortes, dos assassinatos, das estatísticas que nós acompanhamos? O senhor acredita nisso? Duas perguntas aí para o senhor comentar. Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Andaiá. Boa tarde, doutor Márcio, meu colega, né? Boa tarde, Major, representante da Polícia Militar. Boa tarde, advogados. Aqui, Billy, doutor Eldo. Satisfação estar aqui falando sobre um tema importante, né? Sobre segurança pública, violência. A intervenção, primeira pergunta, eu vi, até o momento eu estou vendo mais, a gente tem que ver como as coisas vão
prosseguir e evoluir. Mas até o momento estou vendo, né, meu modo de ver, né, a visão de Edilson, delegado, é como um aumento do contingente da Polícia Militar, de imediato, né, porque não foi dado ao Exército um poder de polícia total, né, foi dado um maior poder ostensivo, que na realidade já era o poder que a Polícia Militar já tem, só que se aumentou o contingente, né, aquele de efetivo na rua, devido a uma defasagem e uma demanda urgente que o Rio de Janeiro já vinha tendo há muito tempo, porque os direitos civis, a Constituição, o Código Penal e o Processo Penal continua sendo respeitado da forma que tem que ser, os mandados têm que ser emitidos pela Justiça, né, para entrar numa residência, então continua como antes, então não há grandes mudanças em relação a questão da investigação, de agilizar os mandados. Ainda não foi mostrado grandes projetos a nível de combate à raiz criminosa, né, a mente criminosa, vamos dizer assim, os quartéis generais criminosos. Ainda não foi apresentado, pelo menos, para a sociedade. E foi um grande aumento de efetivo policial, que vai dar de imediato uma sensação de segurança quando a gente aumenta o efetivo. O impacto visual pesa, né? Lógico, pesa, né? Agora vai ficar até dezembro a intervenção. E depois? Será que vai resolver o problema do Rio de Janeiro daqui até dezembro? Uma cidade que já vem com problema há quantos anos? Então é uma questão que a gente tem que amadurecer, evoluir, torcer para que dê certo, né, como cidadão, porque realmente foi um recurso lançado que a gente já não tinha mais como também. Não tinha como ter, não tinha, né? Ia fazer concurso e formar quantos policiais de imediato, não tinha como ser feito. O CAL já estava instalado, não sou contra, acho que foi a favor da medida, mas eu acho que tem que se evoluir muito a partir da sociedade, dar o apoio e dar mais, avançar nesse sentido de dar poder mais às polícias em relação ao mandado de busca, mandado de prisão, não só o Exército, mas a polícia civis e as polícias militares. Sei. Porque às vezes a gente cai numa burocracia que o bandido não tem e a gente que é da justiça, que trabalha nas polícias, a gente fica amarrado por conta das burocracias do nosso código, que é muito atrasado, e a polícia às vezes fica amarrada em algumas situações. Por exemplo, para eu pegar um mandado de busca, eu prendo um marginal hoje na sexta-feira e às vezes ele não está em flagrante, se o doutor Márcio não vai trabalhar de segunda a segunda, final de semana ele tem a folga dele como eu tenho a minha, aí o delegado do plantão tem que esperar às vezes até segunda ou terça para se pedir um mandado de busca, para ser apreciado pelo promotor, para o promotor depois mandar para o juiz. Isso às vezes demanda 3, 4 dias, o marginal já saiu até do estado, pelos meios de transporte que a gente tem hoje, ou quiçá até do país. Então tem alguns países que a polícia já tem assim o poder de uma prisão temporária de 5 dias, até o juiz poder analisar com o Ministério Público, para agilizar. São situações assim que a gente precisa de rapidez, que a gente não tem ainda vaga em cadeia para isso. Que o crime, ele é rápido. Presídios. E a gente precisa agilizar nosso sistema criminal, nós precisamos ser rápido. Né? A outra questão que eu pergunto ao senhor... São questões que tem muitas questões que a gente tem que levantar. Tem que levantar. Não é só botar polícia na rua, entendeu? Tem muita legislação que é fraca, né? Aqui mesmo nós temos um grande apoio de todos. Eu vejo aí os juízes, os promotores tentando segurar, ouvir ali para tentar segurar, mas às vezes não tem, porque não tem amparo na nossa lei. Para isso, né? Para isso, os delegados às vezes querem, o delegado, a polícia chegou, já teve que soltar, você não está em flagrante. Às vezes a sociedade não consegue nem entender porque já saiu, mas é porque a gente não pode ficar com ninguém se não tiver em flagrante ou com prisão decretada. Então, a gente tem que evoluir muito para não cometer arbitrariedades com pessoas de bem, mas o bandido não tem que ter burocracia, tem que ficar preso. Acabou, não tem mais limite, a gente vai ter que fazer o quê? Não tem, a gente às vezes chegar. Observa que tem casos, não sei, claro que a lei prevê isso, mas a gente vê casos de reincidência. E a pessoa conseguia, a questão, aí é vocês, né, que trabalham, que vivem isso, a liberdade ali de forma, a reincidência, isso aí que aquele que é preso segunda, terceira, quarta vez, não sei. Já tinha que ter um endurecimento maior em cima disso aí. Mas nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, quero ver a opinião sobre essa questão das drogas, porque
é uma discussão que passa pela questão da violência, e vamos trazer também a questão das armas, bem como essa situação essas propostas, né, essas medidas, que a gente vai fazer um jogo rápido aqui, se seria tão fácil, tão simples assim, diante do que foi colocado até pelo pessoal da revista Exame. Vamos trazer algumas aqui rapidinho. Doutor Márcio, sua opinião sobre essa questão? Tem outro viés, né? Tem também como é que a sociedade reagiria. O pessoal faz muita comparação com o Uruguai. É bom lembrar o tamanho do Uruguai com o tamanho do Brasil. A quantidade de traficantes que tem lá com a quantidade que já tem aqui, né? Mas seria um caminho... Liberação? Sim. Liberação. Eu gosto sempre de contar história. História é muito bom pra gente divertir e também pra gente guardar na mente. Há 2 anos atrás eu era quase juiz regional aqui de todas as cidades, com exceção de Santo Antônio de Jesus. Daqui até feira, praticamente, eu era o juiz único, ou era eu e um outro colega. E eu gosto de ir em colégios, eu gosto de ir em escolas e falar em escolas. E eu tava lá em Cruz das Almas, né? Eu era juiz também de Cruz das Almas, e eu fui na escola perguntar sobre isso. E uma das coisas foi essa: Dr. Márcio, se liberar maconha, aí o país vai estar feliz, porque todo mundo vai estar fumando, todo mundo vai estar cheirando, o traficante vai quebrar, né? E eu tava discutindo, né, a respeito disso com eles. E hoje no Brasil a gente tem que tirar isso, essa filosofia de traficante. Hoje não existe mais a figura de traficante. Hoje é organização criminosa. É organização criminosa. O tráfico é só uma ponta. O cara hoje no Rio de Janeiro, como eu te disse, hoje o tráfico não está dominando. Hoje é roubo de carga. O canal hoje no Rio de Janeiro é roubo de carga. Não é tráfico de droga. Nunca foi o tráfico de droga. A gente sabe lá nos anos 80 e 90, era o jogo de bicho. Mas aí, o que nós falamos na sociedade, né? Aí vou contar essa historinha assim. Eu tava no colégio lá em Cruz das Almas e perguntando para ir pros alunos. Os alunos, Dr. Márcio, no fim de semana aqui em Cruz das Almas, nós vamos fazer uma grande manifestação. Aí eu falei com ele, pô, mas que bom, rapaz. Vocês vão discutir sobre a saúde aqui no município, que tá péssima a saúde no município. Meu filho teve quase uma doença lá, foi no médico, o médico falou que ele tinha uma virose. Quando ele chegou em Belo Horizonte, era uma bactéria. Se ele fica um pouco mais tempo aqui em Cruz das Almas, ele tinha um problema mais grave. Vocês vão discutir sobre a saúde, alunos? Ô, doutor Márcio, que é isso? Isso não, doutor Márcio. Vocês vão discutir sobre corrupção, sobre administração pública, sobre as ruas que estão esburacadas da cidade. Ô, doutor Márcio, discutir isso pra quê? Então vocês vão discutir o quê? Doutor Márcio, uma grande campanha, grande manifestação para a liberação das drogas. Aí eu falei, será que isso é essencial isso no Brasil? Será que nós não temos outros assuntos para discutir aqui não? Será que não tem nada mais importante? Será que a educação no Brasil, nós já discutimos a educação no Brasil? Já discutimos a saúde? Já discutimos a segurança? Será que é só liberar a droga? E se liberar a droga, nós vamos vender ali na esquina? O governo vai gastar dinheiro para intermediar? O governo vai terceirizar? Nós não temos dinheiro hoje para a saúde, os hospitais aí estão todos falidos, nós não temos remédio, então o governo vai bancar ou o governo vai privatizar? Aí nós vamos criar os grandes traficantes, né? Porque aí nós vamos pegar as organizações criminosas, fazer a licitação, né? Vamos fazer uma licitação para quem que é que vai plantar e quem é que vai comercializar a droga. E para poucas pessoas aí cheirarem, e para poucas pessoas aí usarem. Vamos pegar esse dinheiro público que vai ser dos nossos impostos e gastar na saúde, gastar na educação e gastar em outras coisas tantas que nós precisamos aí. Vamos deixar essa questão da liberação da droga um pouco mais à frente, quando o país tiver realmente educação. Aí sempre se compara, mas lá no Uruguai, mas lá em outros países como a Holanda, e eu viajei nesses 2 países, eu estive na Holanda há pouco tempo, não é nada disso não, a historinha é totalmente contrária. Eles estão revertendo, inclusive, em Amsterdã. Porque você está em Amsterdã, por exemplo, e quem está começando a fazer as arruaças na rua são estrangeiros que vão para lá para usar. Então agora eles já estão querendo restringir o uso. Restringir o uso. Né, é um debate realmente longo e para um programa só, porque o pessoal olha muito por esse lado. Eu sou, por exemplo, o que acontece agora com cigarro, né? Tudo bem, é liberado, tá certo. O pessoal compara muito com as drogas lícitas. Mas qual é a consequência que a gente já tem com a convivência com as drogas lícitas? O número de acidentes no trânsito. Mas vai ter imposto e tal, o governo vai ganhar com isso. O que o governo ganha com o imposto do cigarro cobre o que ele tem de custo com quem está lá nos hospitais, com tratamento, com câncer, com tudo isso. Então, sem contar que tem gente, a maioria das pessoas que eu vejo defender ele, assim, ele julga por ele. Eis a questão. Ele que bebe o final de semana, um dia fica bêbado, no outro dia tá de boa, de ressaca, mas bebe socialmente, não faz mal a ninguém. E eu sempre uso um exemplo aqui do Paulo Coelho e Raul. Um apresentou a droga ao outro, mas um soube sair, o outro não teve mais volta. Então o cara, ser humano,
sei lá, uns têm esse controle, outros não. E a gente não sabe, a gente não tem como fazer esse teste antes, né? Eu não sei os outros profissionais aqui da segurança, mas eu tô 35 anos nessa vida. 35 anos como policial militar, como policial civil, trabalhando em penitenciárias como advogado. E, sinceridade, poucas pessoas eu vi entrar na droga e sair. Essa coisa assim de eu entro quando eu quiser e saio quando eu desejar, não vem com essa historinha não, que não é bem assim não. Isso não cola, né? Não é bem assim não. Doutor Edilson, e aí? O ministro Barroso até já se manifestou, eu não li a entrevista, só vi uma frase do secretário Maurício Barbosa dizendo que realmente o tráfico ele ficaria sem esse poder todo se fosse descriminalizado, não sei. O senhor enxerga dessa forma? Eu concordo, sou mais da linha aqui do doutor Márcio, né? Não tenho base científica de pesquisa, né, para afirmar 100% que a gente ia haver redução se a gente liberasse a questão da maconha, mas a princípio eu acho que a gente não tem ainda cultura nem estrutura, né, para fazer a liberação das drogas, seja ela qual for, até a maconha, também porque ela tem um poder alucinógeno, deixa a pessoa fora de si, né, de qualquer sorte. Não é como o cigarro só faz mal àquela pessoa que usa, né, a terceiros que estejam próximo também, mas não é uma droga que deixa a pessoa fora de sua consciência. A maconha deixa a pessoa fora da consciência de qualquer sorte. Tem a questão também do mal, altamente cancerígena, demência e outras situações de saúde pública que a gente sabe que ocorrem. Então eu sou contra também a legalização, porque nós hoje não temos ainda nós não estamos desenvolvidos o suficiente, nem financeiramente, nem culturalmente, para pensarmos nisso nesse momento. Acho que a gente tem que estancar hoje o problema de segurança pública, de educação, a educação principalmente, né? De saúde pública, para depois, quem sabe, no futuro discutirmos. Isso aí seria a última coisa para a gente discutir no momento no país, a liberação, porque nós temos outras demandas que são prioritárias, que não seja a discussão de liberação de droga no momento desse, que eu vejo que não é prioridade para a gente. A principal fonte de renda do tráfico não é nem a maconha em si só, né? São as drogas mais pesadas e drogas sintéticas. Como o doutor Márcio, só para concluir, né, eu já estive em alguns outros países, né, Estados Unidos, Europa, e eu cheguei lá como turista e já foram também fazer cursos, e como turista já foi me oferecido drogas. Mas a diferença cultural é que em países da Europa, nos Estados Unidos, você não vê as pessoas matando a outra para ter os pontos de droga. É mais difícil e mais raro, e a pena é muito mais. Aí a gente vai ver por que não tem esse número de homicídio nesses países como tem no Brasil. Mesmo tendo, a gente sabe que os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do mundo, principalmente da cocaína. Mas você não vê ninguém entrando na casa do outro, essa casa é minha, essa sua filha aqui é minha. Como acontece aqui no Brasil, né, os traficantes, quem sofre mais é a população de periferia, que vive refém desses marginais, que tomam a casa das pessoas mais pobres, invadem. Até as filhas, a gente tem casa na polícia lá, essa filha aqui sua vai ser minha já, com 12 anos já toma. Assim, é um poder realmente paralelo, que outros lugares que tem uma cultura avançada, que tem consumo de droga, não existe. O problema é a violência no Brasil que está por trás do tráfico, do uso, do consumo e da comercialização de droga. Então, não vejo porque hoje a gente falar com tanta violência por trás da droga, de homicídios, né? Homicídio, assaltos, roubo, falar na legalização, acho que ainda a gente não está preparado para isso. Gente, fiquem à volta, deixa eu saudar aqui o doutor Murilo Bahia, defensor público, né? Tá aqui conosco também. Eu tô querendo lançar um tema e tentar ouvir todos, mas são tantos temas que eu não sei se eu vou conseguir isso, né? Mas fiquem à vontade para complementar dentro do que o outro tá falando, e volta e meia eu vou jogando outras perguntas aqui. Mas, doutor Murilo, já pegando esse gancho, pegando esse tema, né? Do seu ponto de vista sobre essa questão que muita gente defende, que, não sei, seria o fim do tráfico, o tráfico perderia o seu poder, né? Apesar de que é bom lembrar que o cigarro é liberado, mas o contrabando é forte também, né? Mas o senhor acha que teria esse aí a gente, impacto? Em relação a essa comparação até com o cigarro, a gente tem que ver ainda a ilicitude na questão do contrabando, mas até que ponto essa ilicitude que tem em relação às drogas não aumenta realmente o poder daquelas pessoas que estão traficando, que estão vendendo essas drogas. A questão da violência muitas vezes está ligada ao poder que essas facções têm, inclusive
Quando elas estão vendendo drogas, estão fazendo o quê? Oferindo renda, dinheiro. E esse dinheiro é utilizado justamente para a prática de outros crimes, para a compra de armas, né? E para o financiamento de outros crimes. Então, eu entendo que, na verdade, o poder gerado pela ilegalidade das drogas acaba aumentando e trazendo mais violência, na medida em que você tem mais roubos, mais assaltos, mais homicídios. Uma coisa interessante que o doutor Edilson falou, na verdade, para você vender álcool, cigarro, que também são drogas, mas são drogas legalizadas, né? Porque o conceito de droga tem a ver com a consequência que traz ao psiquismo da pessoa, isso é uma questão mais médica. Você não precisa pegar em armas para garantir um ponto de venda, mas para vender algo que é ilícito, você precisa. E isso aconteceu aonde? Nos Estados Unidos, quando o álcool era criminalizado. E os Estados Unidos percebeu que a criminalização do álcool criou as máfias, e muitos homicídios e muitos crimes. Era a lei seca. E o que foi que os Estados Unidos fez? Acabou com a lei seca. A questão das outras drogas, que na verdade o maior tráfico, a violência do tráfico não está nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é consumidor, não é exportador. A violência está onde? Nos exportadores. Quem trafica no tráfico, não é no consumo. A violência maior não é o consumo. Tanto é que hoje a gente só consegue discutir, inclusive, a discriminação do consumo, mas não chega ao ponto de que adianta a gente descriminalizar o consumo e continuar criminalizando a venda. Nos Estados Unidos tem estados que lá a legislação é diferente, que já descriminalizou a maconha de maneira geral, e hoje quem está ganhando dinheiro não são os traficantes, não são os exportadores de outros países. Perderam renda com a legalização da maconha em alguns estados dos Estados Unidos. Quem está ganhando dinheiro hoje é o Estado, com arrecadação. Então eu acho que a gente enfraquece, sim. Eu concordo com o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, que teve esse momento de lucidez e entender que, na verdade, a gente criminalizar determinadas condutas, a gente só favorece o aumento da violência. Porque para você manter um mercado que é ilícito, você precisa de violência. Um mercado lícito, você não precisa de violência. Existem as regras do mercado, existe a regulamentação do Estado, como existe em diversas drogas. Inclusive, os fármacos são drogas, são regulamentados. Tem pessoas muito mais viciadas e com problemas de saúde relacionados a esse tipo de vício de drogas lícitas do que ilícitas. E aí nós teríamos mais uma? Droga, exatamente. Para quê? Para que a gente tenha um controle através de políticas públicas de saúde. Agora, de segurança doutor, não seria pública. criar uma... Assim, vou pegar um termo popular aqui. Liberar um veneno para depois, se procurar o Estado, tem que dar um antídoto, tem que dar o tratamento. Ele já tem que fazer isso hoje, independente de liberar ou não. O tratamento para pessoas que utilizam drogas, qualquer tipo de droga, ilícita ou lícita, é redução de danos. A minha pergunta é, o que o Estado vai ganhar? Será que vai compensar com aquilo que ele vai ter que gastar? Aí tem um detalhe, você está falando da questão de saúde. Aí tem outro lado também, né? De manicômios, de gente que acaba... O Estado hoje já não gasta com a saúde como deveria gastar. Então isso é um problema paralelo. Não, mas o que a gente será vai que nós resolver... não vamos ter mais doentes? Também esse outro lado, com tanta gente... A gente vai... Vamos supor que ela fosse liberada e tal, no correria... Nós temos hoje o pessoal com cigarro, tudo bem. Nós temos os alcoólatras aí que praticamente não são tratados como deveriam. Aí a gente teria mais uma preocupação, sim, o pessoal que foi para as drogas e não voltou. Em relação à droga, inclusive ao cigarro, o que foi que funcionou? Uma política de redução de danos. O Estado poderia estar gastando e não está gastando como deveria gastar, inclusive na utilização de drogas ilícitas, e não está investindo. Sei. Abriria oportunidade para investir, inclusive, nessas drogas, no tratamento das pessoas que são usuárias. Mas, Otávio, para a gente... Rapidinho aqui, só para não polemizar, doutor, até porque o senhor, quando chegou, a gente já estava discutindo uma série de outros assuntos. É interessante o ponto de vista que o senhor pontua. O que a gente estava discutindo há pouco é questão de prioridades, não é? Nesse momento de caos social, até para se tomar determinadas atitudes, é necessário que a gente elenque de forma objetiva alguns critérios, tipo, se eu vou discutir a sociedade ganha mais nesse primeiro momento, a gente discutir o quê? A legalização de drogas ou determinadas outras atitudes, do tipo, só para ilustrar, o combate à corrupção, não é? O que seria mais vantajoso? Porque quando o senhor pontua que o Estado já não faz saúde como deveria, educação como deveria, quem é que está alimentando isso?
não é? Então, quando se discute corrupção, e a gente aqui não quer tirar o braço da seringa, porque diretamente todos nós, aqui eu falo o senhor, o juiz, o delegado, o policial militar, eles estão diretamente ligados à questão da segurança, concorda? A gente não quer tirar o braço da seringa, até porque nós já temos demandado um esforço hercúleo nas nossas atividades diárias. Mas quando a gente foca, por exemplo, campanha de combate à corrupção, sim, por que não se discutir? Hoje a campanha da fraternidade desenvolvida pela Igreja, a Igreja Católica, está voltada justamente para o combate, né? Essa reflexão que nós devemos fazer de como a corrupção, de maneira geral, ela tem contribuído para essa falta de investimento em saúde e educação. Então a gente não está, digamos assim, se posicionando contra ou a favor a legalização de drogas. Não, de alguma forma foi provocado apenas se isso funcionaria uma vez que algo em torno de 80% dos crimes na Bahia, não sei, estão relacionados ao tráfico. Tem alguma, não é? E eu questão concordo de prioridade. Nesse sentido, eu gostaria realmente de estar discutindo, embora óbvio a gente está ligado a essa questão da segurança pública, apesar de também estar ligado a essas questões mais fundamentais e prioritárias e que o foco deveria estar, como questões de saúde e de educação, que é o básico, que é o grande clichê de qualquer sociedade, que é a educação que se resolve, mas as pessoas não estão discutindo a educação. Infelizmente, o que dá muitas vezes estímulo para as pessoas discutirem é segurança pública, porque tem um certo clamor social. Então a gente tem que discutir isso que o senhor está falando, coisas que são prioritárias, que vai evitar que a gente tenha programas para discutir segurança pública, porque se a gente resolver o problema de educação, de saúde, de corrupção, a gente não vai precisar discutir legalização das drogas, embora seja uma coisa que também precisa ser discutida, mas não prioritária. Concordo com o senhor. Doutor Eldo. Só complementando aqui. O que é fundamental não resolve. Porque se a gente tem um problema hoje de corrupção em outros setores, imagine se a gente legalizasse as drogas hoje. Como é que seria uma licitação, como o doutor Márcio colocou aqui um pouco antes? Ia ter corrupção na licitação de drogas. Quem vai fornecer maconha legalizada para o Estado seria um grande traficante que vai produzir e vender. Hoje nós não temos, a gente está discutindo justamente isso. Não é que a gente é contra, nós não somos contra. Hoje no Brasil, o Brasil hoje, nós não temos estrutura alguma de ter uma regularização de droga, porque nós não temos uma estrutura de educação para isso. Não é uma prioridade. Nós temos hoje que avançar. Primeira coisa na educação, na saúde. Eu tentei provocar esse assunto outras vezes e eu tive dificuldade de fazer regularizar coisas, né? De achar que são legais. Imagine pessoas contra e pessoas a favor. Curiosamente, no último que eu fiz, a minha dificuldade foi achar quem fosse contra. Mas na verdade aqui eu acho que nem mas é um debate que eu quero fazer. E nem é contra. Alguém tem alguma opinião. Como o doutor Edilson falou, os Estados Unidos têm uma cultura totalmente diferente do Brasil. A pergunta foi, então, talvez diminuiria o poder do traficante? Pode ter essa legalidade porque a cultura é diferente. Nós temos uma falta de educação, várias pessoas analfabetas, uma linha de pobreza imensa, falta de cultura tremenda. Então, enquanto não fizer esse trabalho de base, os programas sociais evoluírem e avançarem, não tem como se discutir nenhuma outra situação, nem corrupção, nem segurança pública, nem legalidade de drogas. Eu acho que nós não estamos preparados para discutir isso no momento, então, né? Pelo que o senhor... Doutor Márcio, só para a gente concluir essa questão. Não, sempre que as pessoas relevam assim, não, na Europa, nos Estados Unidos, tem, né, é liberada a droga, é vindo a droga, mas lá, eu tô em Amsterdã, por exemplo, pergunta, como é que é a escola pública aqui? Doutor, a escola pública aqui é gratuita, o ensino público é desde a faculdade. Como é que é a saúde aqui? Não, todo mundo, não tem problema com a saúde. Aliás, não tem nem hospitais. Você não tem hospitais porque ninguém fica doente. A providência maior, a educação já ameniza isso. Aí você anda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, anda sozinho nas cidades, sem a de Amsterdã, na maioria das cidades da Europa, não tem problema. Então ninguém está preocupado com o consumo. Gente, eu queria ouvir aí de cada um, né, de forma até aleatória, a gente pontuar aqui algumas situações, né, que são colocadas como até que ponto poderia ajudar e trazer, por exemplo, uma das situações que o pessoal coloca aqui, problema, a União gasta pouco com o combate à criminalidade. Vocês concordam com isso? O pessoal diz que a solução seria montar o Ministério da Segurança e duplicar a Polícia Federal. O investimento seria de algo em torno de 2 bilhões por ano e, segundo os especialistas consultados aqui pela revista Exame, o efeito seria imediato. É simples assim?
Seria? O que se gasta hoje é pouco? Vocês que fazem a segurança, que vivem a segurança? Na verdade, é possível você notar que realmente tem poucos investimentos no aparato policial, na segurança. É inegável isso, né? Isso não tem nem o que se discutir. A polícia, a gente estava aqui no intervalo discutindo exatamente isso, a falta de comunicação, a falta de inteligência artificial, no caso de programas que efetivem tudo para que tudo esteja interligado e consiga ter um amparo maior. A efetividade aqui, a falta de policial é muita, tem um pouco efetivo para a demanda da cidade. Já se discutiu aqui várias vezes, falta de viatura, aqui tem poucas para poder fazer. Já foi efetivo. pior até, né? Mas... Exatamente, então assim, o que a gente vê é a força das pessoas querendo melhorar, a força da polícia civil, da militar, querendo melhorar, mas muitas vezes não tem um amparo estatal para que as coisas avancem. Então acaba travando, como tem a falta que o doutor Adilson estava falando aqui no intervalo, muitas vezes a falta de comunicação para poder expedir um mandado de prisão, precisa de alguns dias para avaliação do Ministério Público, de juiz, então acaba muitas vezes nesse lapso temporal o marginal se evadindo da cidade e acaba não tendo o efetivo que o policial, que a corporação precisava. Então realmente isso é indiscutível. Eu acho que não falta dinheiro, não. Eu acho que dinheiro tem muito. O que falta nós aqui não, é gestão. Se investe Hoje se liberaram 42 bilhões para todos os estados. Os 27, 25 governadores foram encontrar com Temer. O presidente Temer liberou 42 bilhões para os estados para investir então, em segurança a maneira pública. como se aplica. Mas acho que vai investir isso em segurança pública? Desde o meu tempo lá de 35 anos atrás, todo mundo fala assim, falta orçamento. Mas o dinheiro está lá no orçamento, mas é gasto com o quê? Tem transparência? Tem essa transparência? Você tem realmente técnicos para descobrir onde é que está ali o gargalo, aonde que tem que investir? Não é comprar, por exemplo, veículos para a Polícia Militar de R$200 mil. Não vai adiantar isso. Não tem. Vai comprar, por exemplo, armamento, bazuca para a Polícia Militar para atuar no centro de Salvador? Não tem necessidade. Aí tem que ser que investir em inteligência, organização, estatística, logística. É isso que tem que ser investido. E acho que nós investimos mal. Dinheiro tem no Brasil, mas nós investimos mal. Vocês que vivem diretamente essa questão, né, Major Sávio, se investe pouco ainda? Não é questão de se envolver. Eu gostaria só de pontuar, antes de responder, Léo, na questão seguinte. A gente tem, isso é natural, né? E por vezes acontece em mesa redonda, a gente discute muito consequências e avaliamos pouco o que causa, né? Como o doutor pontuou aqui, a gestão, será que está sendo feita de forma correta, criteriosa? Disso daí desencadeou uma série de... pegar 42 bilhões e investir em segurança, ótimo, beleza. A pessoa avalia a prima facie, tá tudo ótimo, vai investir em segurança. Que tipo de segurança? Que tipo de planejamento está sendo feito, estudado para canalizar de forma eficiente e eficaz esses 42 bilhões. E tudo aqui de imediatismo, né? Não, porque a gente quer agora. Não. Se a gente botar duas viaturas ali, bonitinha, vai resolver. Então, eu ainda entendo que uma boa parcela do que a gente pode melhorar está não só na gestão, como principalmente a gente avaliar enquanto sociedade. Estou falando causa, não estou falando consequência. Consequência, a gente tem no nosso dia a dia um esforço depreendido por todos no sentido de melhorar, de dar resposta rápida que a sociedade cobra, mas a gente está precisando mais trabalhar com inteligência, trabalhar de forma a usar melhor os recursos tecnológicos em prol da eficiência da atuação, o retorno que a gente precisa dar a esse imediatismo da sociedade. Há pouco no intervalo a gente falava de recursos que são disponíveis hoje, né? Por exemplo, câmeras que são colocadas no centro da cidade para monitoramento, que pode ser de trânsito, do que seja, na própria segurança. Essas câmeras poderiam perfeitamente, hoje nós temos recursos para isso, estarem disponíveis para que a segurança do município, justiça, Ministério Público, polícias, militares e civil, tivessem acesso e pudessem desfrutar, por exemplo, está passando determinado cidadão e aí a própria Câmara captava a imagem, já levava no banco de dados e aí já ali o cidadão tem um mandado de prisão, tal, pronto. Isso daí é a gente trabalhar com eficiência e eficácia. Isso daí evitaria muitos gastos desnecessários em armamento,
em viaturas, está se trabalhando de forma empírica. A gente está pensando em um trabalho sério, realmente voltado para a gestão. Doutor E Murilo, fica à vontade. Me permita, Major, tem justamente a ver com essa situação aí. Muitas vezes o que a gente quer é impacto midiático. Quando a gente fala em verba, a gente causa impacto midiático. Quando a gente coloca armamento, como o senhor falou, é impacto. Viatura causa impacto. Agora, investir em inteligência, ninguém vai ver. Não vai dar para sair no jornal com foto, com isso, com aquilo outro. Para complementar o que você está falando, tem maior eficiência. Problema apenas 20% dos assassinatos são resolvidos no país. Gente, eu fiquei pasmo com isso aqui, porque é um número muito baixo, né? Propõe-se muito menor. propõe-se criar um Instituto Nacional para consolidar dados de evidências criminais. O investimento seria de 275 milhões. Agora, esse caso aí, diz que a média dos outros países chega a 60%, aqui 20%. É isso mesmo, doutor Edilson? Vai variando, né? De aqui município para município, estado para estado, mas é uma média. Mas é uma média. É isso mesmo, né? Todos já o senhor pode continuar, eu interrompi só porque o senhor falou na questão da elucidação. Por favor, que o senhor... Não, era só esse o raciocínio mesmo, que tem a ver com a fala do próprio Major. Às vezes você tem, e com o que o doutor Márcio falou, que eu acredito nisso também, é o problema de gestão. Dinheiro tem, o problema é a forma como vai aplicar esse dinheiro e no que vai aplicar esse dinheiro em algo que dê resultado e não que cause impacto midiático, que traga dividendos políticos, muitas vezes com interesse realmente político. A gente tem que falar a verdade, muitas vezes é isso, e independente de partido. Gente, o tempo é curto, mas tem outro assunto que eu gostaria de trazer para vocês, que são as nossas cadeias, né? As nossas prisões. A maneira como o crime ele se organiza dentro de onde os criminosos foram colocados para, assim, vamos livrar a sociedade dessas pessoas que não dá para eles conviverem na sociedade fazendo o que eles estão fazendo. E chega lá, eles fazem com mais força, né? A gente sabe disso. Então, essa situação das cadeias brasileiras, superlotadas, centros de selvageria, de briga de facões, de armas, a gente vê na televisão ar-condicionado dentro de cela, né? E o pessoal chama de faculdade do crime, e sem exageros. Diz que o elemento sai pior, ele sai mais experiente, que ele passa o tempo todo planejando o que fazer, como executar, e de lá executa, dá ordens, né, para matar rivais. Então, por que eu fico me perguntando por que em outros países a situação não chega a ser dessa forma? O que é que está acontecendo? Seria o caso de ficar trocando quem trabalha lá para não ser subornado? Porque às vezes o sujeito não é só subornado. O cara que está lá preso já sabe quem é a mãe dele, quem é a filha dele, por onde ele passa. Sabe? É um negócio meio complicado. Felizmente é uma questão também de gestão. Eu acredito também passa que pela questão da gestão e passa pela questão de dar importância a esse tipo de situação que é o encarceramento. A gente tira as pessoas da sociedade de circulação, mas o que a lei fala, na verdade, é que a pessoa é tirada não é para ela não voltar mais. Ela vai voltar. De que maneira a gente quer que ela volte? Colocando ela nessas condições. Ou melhor, de que maneira a gente espera que alguém que seja colocado nas condições degradantes que são colocadas volte para a sociedade, né? E muitas vezes a gente colocar essas pessoas lá dentro sem essa gestão, sem a preocupação de dar um tratamento digno, não é dar luxo. É dar um tratamento digno e muito mais, é dar o tratamento que a lei diz. A própria lei diz que tem que dar um tratamento digno e a gente não dá. A gente que quer tanto o cumprimento da lei, a gente está descumprindo a lei quando a gente prende a pessoa e bota ela naquelas condições. E quando a gente prende, e prende muito como se prende no Brasil, o que a gente está dando muitas vezes, quando você fala aí de escola do crime, hoje a gente está vendo, a gente está dando soldados para o tráfico, para as facções criminosas. Tem um documentário excelente que fala do Presídio Central de Porto Alegre, em que 2 jornalistas fazem esse documentário e eles mostram o poder das facções. As facções controlam o crime de dentro das cadeias. As pessoas entram lá dentro e o que acontece, Léo? Só para dar até uma experiência, um relato da minha experiência. As pessoas entram e quando saem de lá de dentro, saem realmente devendo. Porque lá dentro elas devem em favor de proteção, porque o Estado não dá proteção lá dentro. Muitas vezes quem comanda... Cara, já sai na mão já sai devendo, maior, né? Já sai devendo. Um assistido outro dia chegou para mim e disse que um balde lá dentro para ele guardar as coisas, que aqui fora é R$2, lá dentro é R$50. E a família que deposita na conta de um familiar,
de uma pessoa que está aqui fora. Então, se ele sai devendo de lá de dentro, a pessoa liga, se você não pagar com o favor que eu tenho outra pedindo, forma de pagar. tem outra forma. Eu concordo em parte com o Dr. Murilo no que tange aí é que as cadeias realmente não comportam do jeito que está hoje seres humanos, ali realmente são animais. Agora que nós prendemos Agora muito. Se prende muito ou se prende pouco? Não, É isso que eu no achei Brasil bom. se prende pouco. Eu acho que se prende muito pouco. Se prende um pouco e mal. É uma falácia que todo mundo diz que hoje nós temos 700 mil presos no Brasil. Mentira, de 700 mil presos. Nós devemos ter hoje no regime fechado no Brasil, no máximo 300 mil presos. No máximo 300. Isso aí com dados, porque quando você fala regime prisional, você engloba semiaberto e aberto. Essa semana eu dei 2 sentenças no regime aberto, aí você fala, ele tá preso? Não, tá no regime aberto. Tá com tornozeleira eletrônica. Mentira, Bahia não tem tornozeleira eletrônica. Não, doutor, então ele tá na casa do albergado em Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus tem casa do albergado? Não. Então ele tá preso? Não, ele tá na rua. Ele não tá preso, mas ele dá nas estatísticas como sendo um dos 700 mil presos que estão cumprindo pena. Ele não tá cumprindo pena, ele tá no regime aberto. Infelizmente, nós não temos gestão e nós não temos condições para essa progressão de regime do fechado pro semiaberto, de manter cadeias. E eu questiono aos senhores aqui, a sociedade hoje de Santo Antônio de Jesus admite a construção do presídio aqui? Toda a dificuldade, Wagner dizia isso, o ex-governador disse que... Isso não dá voto. Eu tive no Oeste Não lá, dá em voto, congressamento com mais um vários terreno prefeitos, e disse o seguinte: vamos construir uma penitenciária aqui no Oeste? Ah, doutor, vamos construir hospital, vamos construir escola. Cadeia não dá voto. Doutor Eldo. Porque na verdade, como o doutor Murilo falou, o caráter da prisão é ressocializar o preso. É que o preso passe por aquele momento, se ressocialize, entenda que o crime que cometeu é errado e volte para a sociedade como uma pessoa digna. Mas infelizmente não acontece isso. A pessoa entra muitas vezes por um crime até de menor potencial ofensivo, chega lá, tá junto com latrocida, traficantes pesados, homicidas, chefe de facções. A pessoa, no ditado como eles usam a palavra, fica cheia de ódio por ver que ele está ali cumprindo pena em um lugar que não tem um mínimo de estrutura, não tem organização nenhuma, e sai pior do que entrou. Então a gente fica rodando em círculo, porque a intenção da política não é fazer com que as coisas melhorem, mas sim tá mostrando para a sociedade que está tentando se fazer alguma coisa. É a política do põe em circo. Tem um problema, mostra uma solução e aquilo abafa, e aí vai se passando para outras questões. Então não tem organização, não tem planejamento. Vai jogando as pessoas nos presídios para dizer para a sociedade que está retirando a criminalidade das ruas, mas muito pelo contrário, está criando novos marginais piores do que entrou. A realidade é essa. Doutor Edilson, o Major Sávio em seguida aí. Infelizmente essa são questão dados, dos presídios aí, tem até uma sugestão aqui do pessoal da revista, foi de que cada estado tivesse uma prisão federal de alta segurança. Eu pensei até que todo estado já tinha, né? Não, nós não temos ainda. Dessas verbas aí que foram, né, liberadas, nós esperamos que parte delas seja investida em presídios, porque E as prisões federais são de fato de alta segurança? Algumas sim, as federais, algumas são de alta segurança, mas não todas. Mesmo federais, nem todas são de alta segurança, né? E nós não temos realmente uma situação carcerária confortável em nenhum estado. E o crime ocorre dentro dos presídios, infelizmente, e algumas facções criminosas foram criadas dentro do presídio, porque o preso fica ocioso, sem ter o que fazer, e lá eles conseguem, eles são inteligentes, né? Muitos deles têm uma mente brilhante para o crime, e fica lá maquinando e planejando crimes dentro da própria cadeia. Inclusive ano passado nós cumprimos, em média, foi de 10 a 20 mandados de prisão preventiva dentro do presídio, de pessoas que já estão presas, que cometeram crime dentro do presídio, e dentro do presídio mandando cometer crimes dentro aqui da cidade de Santo Antônio e região. Mandantes de homicídio, mandantes, líderes de tráfico de drogas que já estavam presos, e foram cumpridas novas prisões, através do nosso serviço de inteligência, mesmo de dentro dos presídios. Eles vinham cometendo crime através de celular, porque às vezes entra em roupa, vestimenta, né? Enfim, de várias formas entra no presídio, e nós conseguimos detectar isso, e alguns líderes de facções aqui de criminosos de Santo Antônio, nós conseguimos até transferir para o presídio de Serrinha, que nós temos aqui um presídio muito bom e seguro, que é o presídio de Serrinha. Esses líderes a gente
Já conseguiu transferir para lá. Uma solução em relação ao celular seria o bloqueador. Eu que ainda não sei porquê, ainda não tem, que seria assim. Eu ainda acho 50% da comunicação, né? Fica sempre ruim. Nós vamos bloquear o sinal do celular. Não era então melhor bloquear a não entrada do celular na penitenciária? Mas aí vem Gente, eu conversei com uma pessoa que trabalha em um presídio. Mas é problemático. Aqui no estado, e ele relatou exatamente essa de que ele entrou lá, chegou a tomar um celular logo na primeira semana, mas que com pouco tempo, um dos chefes de lá de dentro já falou o nome da mãe, o nome da filha, onde o pessoal ia. Então ele se sentiu, ele disse que não colabora, que não facilita, que não entrega nada, mas que quem joga duro lá, meu amigo, o pessoal tem toda a ficha. Parece que ele disse que antes de eu entrar o pessoal já sabia quem eu era. É um negócio que não é realmente tão fácil, né? Mas já sabe, e aí o senhor comentar esse assunto e eu já trazer outra questão aqui. De 3 em cada 4 mortes violentas no Brasil são causadas por armas de fogo. Nós temos até um candidato dizendo que tem pouca arma de fogo, que é bom armar o cidadão comum da roça, seja lá como for, né? Mas é um debate que nós temos que trazer também, que a gente sabe que é proibido, mas ao mesmo tempo é muito fácil, assim, se vê arma muito comum no nosso dia a dia, nesse meio do crime, né? Como é que fulano consegue uma arma tão fácil, uma arma que é tão difícil o teu porte, né? Léo, primeiro eu gostaria de pontuar no sentido de dizer que discussões como essa são bastante palpitantes. Vou dar uma sugestão para você, quando começar um assunto como esse em suas mesas redondas, você faça o favor de dividir em parte 1, parte 2, parte 3 e vou começar mais cedo. Porque você fica olhando. Você fica olhando pro relógio, o raciocínio, e aí fica brigando com a voz da Bahia, ou do Brasil, a voz do Brasil, e daqui a pouco a gente fica aqui na angústia, né? Com aquele gostinho de quero mais de assunto que tinha. E a população fica dizendo sim, e vai ter a parte 2, a parte 3, e daqui a pouco o Léo Valente já entra em outro assunto, presídio. Eu só não vou marcar para a semana que vem, que já está reservado para o Dia das Mulheres, aí ninguém vai estragar. Mas de hoje a 15 fica aqui o pessoal convidado. Fica nada, Léo. Tu vai esquecer algum outro assunto. Vamos agendar isso aí. Então, mas voltando aqui, outra questão da arma. Vamos correr, vamos responder. Léo, e realmente requer muito estudo e discussão, porque nós temos várias experiências em alguns lugares, digamos assim, que tem todo um equilíbrio, como o Dr. Márcio colocou, né? Uma estrutura social bem diferente da nossa, apoio de educação, apoio familiar, apoio na saúde, tem toda uma estrutura, onde alguns lugares em que pessoas que a determinadas pessoas que são equilibradas e foram fornecidas a oportunidade de adquirir arma de fogo, ela, digamos assim, no processo de autodefesa ou de defesa, elas conseguiram lograr isso, não que a gente incentive o uso de arma de fogo, mas que o cidadão, eu acho que o cidadão infrator, ao saber que pode entrar em uma residência onde um pai de família, volto a dizer, teve acesso à arma, porque passou ou por um curso de tiro, ou por um teste psicológico, ou uma série de avaliações, ou seja, o que eu sou contra é você colocar na mão de um cidadão de forma indiscriminada. Eu quero uma arma, eu vou ter uma arma, sem nenhum tipo de critério. Mas se ele mostrar equilíbrio, é uma pessoa de bem e está para proteger o seu patrimônio, não justifica um cidadão pular o muro de sua casa e simplesmente ir lá e oferecer todas as formas de negatividade possível contra a sua família, que vão não só de roubos, como violência sexual, né, integrantes da família e tudo mais. Então, se for de uma forma organizada e criteriosa, eu não sou contra, mas isso é um posicionamento meu. Isso é um posicionamento meu, enquanto cidadão. Eu acho que o cidadão, ele pode sim, ele provando para o Estado que tem condições, ele pode ter acesso também a uma arma de fogo. Essa prova é bastante subjetiva, né? Agora, não, subjetiva sim, né? Não sei, porque todo mundo prova que pode ter uma habilitação, mas... Pronto.
Então, aí a gente já vai voltar aquele tema prevenção, do lado da corrupção, o lado todo estrutural, onde tudo pode... Onde a gente vai começar a discutir aqui, dizer que até a Rádio Andaiá tem uma tendência, e aí a gente não vai para lugar nenhum. A gente fica imaginando que isso em outros lugares, né? Mas sabe, Major, como é que decidiria isso? O porte. Você pode ter a arma em casa, mas não porte para transitar com a arma na rua. Aí não, porque qual o sentido ele vai proteger o patrimônio dele andando na rua, no boteco, ou estando no boteco com a arma na cintura? Tem gente que com a arma fica numa valentia incrível, né? O carro já é uma arma, já tá valendo. Então minhas colocações aqui, Léo, são só pra gente levantar a discussão e você puxa um assunto tão palpitante como esse, faltando o quê? 6 minutos. Já vou pegar as considerações e a voz do Brasil e já chegando, todo mundo correndo. Mas, gente, eu quero já pegar as considerações de cada um. A gente vai fazer um complô, viu, Léo? Vamos fazer um complô contra você. É porque quando vier com tema desse que eu trouxe, dá um debate. E vier aqui com 1 hora para todo mundo discutir aqui. Ninguém fez curso de papaléguas para estar aqui. Para falar rápido, né? Para estar rapidinho. Tá certo? Mas eu quero aqui desde já agradecer a todos e que cada um deixe a sua mensagem aí. O que é que seria mais eficaz de tantas políticas, o que é que seria mais urgente para a gente diminuir essa violência da agora? Né? Não, claro que discutir as causas, vai em tudo isso, mas o que é que dificulta mais o trabalho da polícia, do Ministério Público, do próprio juiz, né, de todos que estão envolvidos na questão da segurança? Numa mensagem final aí de cada um. Doutor Edilson, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa noite, satisfação, Léo, como disse o Major, muito obrigado, né? Muito boa mesa redonda, né? Tem o juiz, o defensor, advogados da área crime, o Major aqui representando a Polícia Militar. A próxima vez vamos chamar um representante do Ministério Público. Muito bom a discussão, cada um tem a ideia, a gente amadurecer como sociedade essas questões. De forma objetiva, como policial, né? Hoje a gente precisa, para Santo Antônio de Jesus, né? Que vamos ser objetivos aqui no foco, né? Da cidade aqui, o que interessa. Hoje nós precisamos de efetivo, né? Aqui tanto aumentar nosso efetivo, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, delegacias especializadas, a cidade do Porto de Santo Antônio. No interior nós já temos delegacias especializadas como DEAN, DTE, Delegacia de Homicídios, porque Santo Antônio já é uma das únicas cidades do Nordeste com acima de 100 mil habitantes. Eu estava vendo a pesquisa, acho que é uma das 15 com 100 mil habitantes. Nós já temos que ter delegacias especializadas. Nós só temos a primeira delegacia, que é onde é a coordenadoria, que é uma clínica geral, como se fosse um hospital geral, que atende tudo. Então a gente tem que ter as especializadas, e como também as especializadas da Polícia Militar, que dá para vir a Rondesp ou a Caatinga, instalada na cidade. Aí isso aí vai dar já uma grande sensação de segurança, porque essa integração nossa aqui já tem, o que tem segurado os índices. Imagine com algumas medidas às vezes não dão certo, porque ela chega depois. Por exemplo, o PP, a ideia era boa, mas se fosse antes de chegar naquela situação, ela realmente poderia virar uma amiga da comunidade, não entrar naquele confronto, né, se viesse. Mas a gente não está nesse nível de UPP. Essas situações, você falou assim, o que é que a gente precisa hoje? Porque a gente não abranger muito tempo. Eu estou sendo objetivo em relação a Santo Antônio. Então hoje a gente tem essas demandas que seriam efetiva e rápida. E como o doutor Márcio, a gente estava discutindo aqui no intervalo, junto com o Major, a questão de tecnologia e um sistema integrado que ajudaria de plantão a questão entre da inteligência Polícia Militar, e tudo mais. Polícia Civil, de antecedente criminal e pedidos de mandado de prisão em flagrantes imediatos. Agora nós temos... Calma, papai, deixa eu falar. Nós temos agora 30 segundos para cada um. Muito obrigado. Só agradecer a participação, estaremos aqui em outras oportunidades e ver se dá mais tempo realmente. Boa noite. Doutor Murilo, muito obrigado. A oportunidade de ter convidado a Defensoria. Só queria deixar um recado, menos de 30 segundos. A Defensoria Pública também, além de atuar na área criminal, tem outras áreas. E a gente está inaugurando agora um novo núcleo chamado Amparo, que é o Núcleo de Amparo a Vítimas de Crimes Violentos, como homicídio, latrocínio, para dar apoio também aos familiares. Vamos agendar uma entrevista sobre familiares vítimas desses crimes. Muito bem, agradecer também, né, o doutor Luiz Almiro, que veio aí e participou com a gente, né? Muito obrigado, doutor, deu a sua contribuição. Doutor Eldo aqui também, né, que tá sempre aos sábados aqui com a gente. Eu fico feliz pelo convite, agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente estar discutindo, botando essas questões em pauta. Estamos aqui com grandes representantes
do serviço público, do poder público, né? Uhum. Então isso tem que acontecer mais vezes, com mais tempo a gente poder abranger essas demandas e ver o que realmente é necessário. Então eu acho que tem que ser um trabalho conjunto entre todos para poder melhorar. Agradeço, obrigado. Muito bem, Major Sávio, o próximo vai ser no novo estúdio, viu? No novo estúdio. Meu amigo, Vai ser eu só tenho a agradecer a Deus e pedir a bênção a todas as famílias da nossa região, para que nos protejam, nos abençoe, porque não dá mais tempo de falar nada, Léo. Muito obrigado.